Você é aquele tipo de aluno que numa aula de idiomas pede, pelo amor de Deus, para o professor não te chamar? Ai, meu Deus, o professor vai chamar, vai pedir para ler, vai fazer alguma pergunta, eu tô com medo, eu não quero falar, eu tenho vergonha, eu tenho medo de errar. Isso não, você não pode deixar isso te travar. Você não pode deixar que isso te impossibilite de falar. Você tem que pensar que você tem ali uma hora e meia de aula. É o contato que você tem com o idioma. Então, se é o contato que você tem com o idioma, é aquele momento, você tem que aproveitar ao máximo para ouvir o que aquele professor está falando, o que os seus colegas estão falando, de preferência no idioma, né, não em português, e falar também no idioma. Claro que eu estou me referindo aqui ao idioma espanhol. Então, o seu professor falando em espanhol e você também falando em espanhol a maior parte do tempo. Porém, não é somente numa aula que você vai falar o idioma. Você precisa falar muito mais do que uma hora e meia de aula por semana, ou 2 horas e meia de aula por semana. Você precisa falar muito mais do que isso, porque é muito pouco tempo. Você precisa ter um contato com o idioma muito mais intenso quando você quer realmente aprendê-lo. Então, se você vai para uma aula e pede, pelo amor de Deus, para não falar, você vai entrar mudo e vai sair calado dessa aula? Ou você vai ficar falando português nessa aula? Então, qual que é o fundamento? Nenhum. Você está perdendo tempo. Não é assim que funciona.